noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos. Vamos, no primeiro momento, procurar nos tranquilizarmos. Deixar do lado de fora os nossos problemas, as nossas preocupações, os nossos desassossegos, colocando-nos em condições mais adequadas para esse momento de reflexão, de recepção, ao qual cada um de nós, aqui presentes e através das nossas redes, se propõe a estar. Procuremos tranquilizar os nossos pensamentos. Procuremos deixar do lado de fora as nossas preocupações, os nossos desassossegos. Sintamos a presença dos nossos irmãos do plano espiritual presentes, dos nossos mentores, do nosso Mestre Jesus. E assim, com a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, dos nossos irmãos do plano espiritual que compartilham conosco esses momentos, dos nossos mentores que nos assistem, pedimos licença para iniciarmos os trabalhos da noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade que me está sendo dada para compartilhar com vocês algumas reflexões de extrema importância para o nosso existir. Para aqueles que não me conhecem, embora a identificação não seja tão relevante, mas eu não conheço algumas pessoas que estão aqui. Meu nome é Luiz de Góes. Eu vim há pouco tempo de Valinhos, moro na Estrela, e estou tendo a alegria de ter sido recebido e trabalhando atualmente aqui na Casa do Caminho, acolhido pela Dona Zélia, acolhido pelos demais trabalhadores da casa. Nós, que já iniciamos essa jornada, não conseguimos ficar distante. Então, quero externar a minha gratidão e a minha alegria por essa recepção. E vamos, então, resgatar algumas reflexões lá do século XIII. São tantas as alegrias que me esperam, que a cada dor eu me enervo. Vou repetir. São tantas as alegrias que me esperam, que a cada dor eu me enervo. Há no imo da alma de cada criatura humana uma chama que brilha e que ilumina a nossa trajetória rumo à felicidade. E essa chama é imorredoura, porque é a presença de Deus em nós. É a presença do Pai em nós. Essa força, essa energia criadora, mantenedora, atratora, direcionadora do existir de todos os seres existentes nos universos físicos e espirituais, e que Jesus, o nosso Mestre, denominou de Pai. Importa que reflitamos sobre o significado desse Pai, desse Deus, para cada um de nós. É importante que reflitamos e compreendamos que a essência dessa força criadora é o amor. E em sendo único, tudo que existe está nele. E ele está em tudo que existe. E essa força atratora que une todas as criaturas é o amor divino. Precisamos refletir sobre isso. E como é que Deus está presente na criatura, desenvolve essa força e esse direcionamento das suas criaturas? Além dessa presença, através das suas leis. Leis físicas, químicas, biológicas, nos estágios mais
primitivos, anteriores ao estágio humano. Desde o reino mineral, vegetal, animal e agora comunal, as suas leis, ou seja, Ele, Deus, se faz presente, direcionando esse desenvolvimento das criaturas em prol da consciência, da percepção do eu sou e do aprendizado da sua capacidade de amar. E o objetivo é que nós alcancemos o estágio da perfeição moral. Eu já estou falando de uma das leis morais. O estágio da perfeição moral. Que significa, na realidade, a superação dos nossos interesses pessoais. A superação dos apegos às coisas terrestres, às coisas materiais. E aqui vai um alerta. Precisamos eliminar a dicotomia espírito-matéria. Estamos encarnados, temos necessidades materiais, mas precisamos aprender que aquilo que está conosco não nos pertence. Está conosco, somos fiéis depositários. Para que, em sendo assim, exercitemos a nossa inteligência, ampliemos a nossa sensibilidade e a nossa capacidade de amar. Quando conseguimos isso, e estamos nessa jornada, estamos nessa trajetória, nós teremos alcançado aquilo que os Espíritos nos chamam, nos revelam, nos indicam, como sendo a perfeição moral. Agora, como é que na prática do nosso existir isso acontece? De onde vem esse poder? De onde vem essa força? A primária, repito, é Deus nosso Pai. Mas e quanto a nós? Como é que nós nos colocamos nessa dinâmica? Através da nossa vontade. Questão 909 de Um Livro dos Espíritos. Através da nossa vontade. Vontade, onde está a sede? Qual a sede da nossa vontade? Nós, alma. Alma. A vontade é a expressão da alma. E é exercitando essa vontade compatível com os ditames das leis naturais, das leis divinas, que nós vamos galgando gradualmente patamares mais elevados de paz e de serenidade. Mas aí, como cada um de nós ainda vacilamos, não estamos sós nesse processo. Recebemos o auxílio dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais. A trajetória não é só, e nós não acontecemos de forma isolada, nós acontecemos na vida de relações. O tempo todo, jamais estamos sós. E não nos iludamos. Esse primitivismo ainda característico do nosso estágio atual, ele vai ficar para trás. E os Espíritos nos alertam. Não são paixões, nós vamos retomar esse tema, irresistíveis. É um processo gradual de aprendizado, de transcender, de sair de nós em prol do próximo. União. Fora da caridade, nossa salvação, nós vamos entender isso. Essas são algumas características da perfeição moral, de onde chegaremos. Ocorre que tudo isso acontece numa dinâmica que nós denominamos, que é outra lei, a lei do progresso. Lei do progresso. Isto traz para nós uma outra dimensão, uma outra reflexão, que é o processo gradual de aprendizado. Nós vamos retomar daqui a pouco. Somos aprendizes da vida. E um fator que estaremos superando, através da lei do progresso, no Livro dos Espíritos, esse termo é utilizado umas 70 e poucas vezes. É a superação do nosso orgulho e do nosso egoísmo.
Vejam só. Precisamos refletir um pouco sobre isso. Deus não é único. Ele não está em tudo que existe, e tudo que existe está nele. Em sendo único, não há divisionismo. Precisamos refletir sobre esse conceito da unicidade divina. Quando refletimos sobre isso, nós estamos refletindo sobre algumas características, sobre alguns atributos divinos. Ainda no estágio primitivo, ainda com essa visão de que estamos isolados, nós estamos atuando contra essa força direcionadora. Porque queremos? Não, porque reflete a nossa ignorância. Reflete o nosso primitivismo. Então, gradualmente, através da lei do progresso, que em outros termos nós chamamos lei da evolução, nós vamos gradualmente aprendendo a sairmos de nós, a exercer essa superação do nosso interesse pessoal, a aprender a lidar com os recursos que nos são colocados à disposição, para que possamos desenvolver a nossa inteligência e a nossa sensibilidade. E esse processo acontece no íntimo de cada um de nós e das coletividades. Vejam, em síntese, é isso que nos toca, que nos faz seguir a lei do progresso. Vou lembrar. Ela direciona a criatura desde o estágio do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino hominal, em direção ao estágio dos espíritos puros, no qual estágio dos espíritos puros, a união desses seres e a compreensão desses seres em relação a Deus é indescritível, um estágio pós-humano. Mas nós resistimos a essa força. Resistência essa que reflete, de novo, o nosso primitivismo, a nossa ignorância. Porque contra essa força não é resistência. Entra em ação uma outra lei divina, uma outra lei moral, uma lei dura, a depender do ângulo pelo qual analisemos essa lei, que é a lei da destruição, que tem por objetivo a transformação, a renovação, a melhoria dos seres. Como entender isso? Há uma dinâmica divina, há um empuxo divino, e a essa dinâmica, a esse empuxo, as nossas forças são irrelevantes. Kardec pergunta: pode um homem atrapalhar, diminuir a velocidade da lei do progresso? Absolutamente. E se mesmo as suas melhores intenções ele quiser fazer isso, será como uma pedra minúscula que será moída pela roda de uma carroça, charrete, carro, trem, o que quer que seja. É irresistível. A lei da destruição renova e melhora seres e a natureza, preparando o planeta para os próximos estágios de vida, para os próximos estágios de vida que ele recebe. O nosso planeta evoluiu desde que ele foi pensado, plasmado, organizado por Jesus e por suas religiões. O planeta evoluiu, mas ele evoluiu de forma tal a se tornar compatível com o estágio de vida que ele albergava. E esse processo continua, com o objetivo de acelerar a evolução da vida nele contínua, com o objetivo de compatibilizar o movimento dos indivíduos e das coletividades ao ritmo divino, vivenciando então os grandes flagelos naturais, que tem esse objetivo: renovação e melhoria dos seres vivos. É difícil quando vemos
o trabalho da natureza, os vulcões, os maremotos, os tsunamis, as grandes enchentes como as que estamos vivenciando. É a Mãe Terra atuando? Entenda, quando eu digo Mãe Terra, eu estou colocando-a dentro do grande organismo divino, ok? Não estou isolando ela do grande sistema divino. Mas é Gaia, é a nossa mãe. De novo, buscando um equilíbrio das suas dinâmicas, do seu sistema, dos seus serviços, em prol da vida nela contida. Em que medida esses flagelos representam uma ação direta da Terra ou uma consequência de atos humanos? O mesmo egoísmo que impera em nós indivíduos e nas coletividades provoca desequilíbrios na natureza. E esses desequilíbrios sempre geram respostas. E não nos iludamos. A última resposta é dela, a Terra. É dela, nossa mãe Gaia. Porque ela está inserida dentro desse grande plano divino. E nós também. Só que neste momento, sujeito à elevação das nossas sensibilidades, a elevação do exercício da nossa inteligência, da nossa abnegação, o exercício do nosso movimento, ir ao encontro daqueles que estão sofrendo essas consequências. Então, a lei de destruição tem esse objetivo. Mas eu falei dos flagelos naturais. E dos flagelos humanos? As guerras. Qual o objetivo? Como se explica tudo isso? Dentro do plano divino e soberanamente bom, justo e misericordioso, como explicar as guerras? De novo, a causa. Os espíritos são duros nesse sentido. Orgulho e egoísmo humano. Mas, mesmo assim, qual o objetivo dentro do plano divino? Liberdade e progresso. Kardec pergunta isso, e a resposta é essa: liberdade e progresso. Mas as consequências de muitas guerras foram a escravidão. Fazer desenvolver os povos que estavam acomodados para que exercitem a sua inteligência e a busca da sua liberdade. Sim, mas e quantas responsabilidades? Porque lembremos que Jesus falou: é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Existe esse objetivo de liberdade e progresso quando eclodem guerras, mas existem responsabilidades. E a resposta é duríssima, porque esses que causam as guerras são os verdadeiros responsáveis pelas dores, pelas crueldades, que serão multiplicadas por tantas quantas forem as vítimas resultantes dessas guerras. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é duro, mas as nossas guerras não terminaram. As guerras que foram travadas no século XIX, as que foram travadas no século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Oriente Médio, guerra no Afeganistão, guerra nos países da África, agora atualmente a guerra na Ucrânia, Palestina. Essas guerras, essas anteriores a essas atuais, elas não terminaram. Porque esse processo acontece, essas guerras acontecem mobilizando forças de encarnados e desencarnados. Qual é a verdadeira pandemia que graça no mundo de hoje, no nosso planeta Terra? São os resultantes dessas crueldades. Incontáveis irmãos nossos padecem, quer estejam encarnados ou desencarnados, fruto dessas crueldades. E o nome dessa pandemia tem nome. Essas pandemias têm nomes: depressão, processos obsessivos, que graçam no mundo inteiro. Temos então que refletir sobre essa dinâmica. Como é que cada um de nós se posiciona em relação a isso? Eu não estou na linha de frente de batalha.
Mas no momento em que eu emito um pensamento a favor de um, a favor do outro, criticando, julgando, eu estou na frente de batalha. Porque elas acontecem na dimensão do pensar. Quando pensamos, nós estamos pasmando no cosmos, na psicosfera do planeta, o resultado dos nossos pensamentos, que refletem os nossos sentimentos, os nossos valores. E esses pensamentos não têm vida, mas têm vitalidade. E ele segue o seu curso. E nesse curso ele vai se alinhando, se afinizando com outros pensamentos de igual teor e volta ao seu ponto de origem, com a carga que ele criou, seja positiva, nos dando alegria, paz, ou tristeza, dor, melancolia, desespero. Estamos imersos nessa dinâmica. Onde são travadas as guerras? No íntimo de cada um de nós. Porque enquanto existir o guerreiro interno, as guerras externas se manifestam. As guerras externas são nada mais, nada menos do que esse conflito interior que travamos entre a nossa manifestação egóica e as leis divinas. A falta de paz que nós vivenciamos significa a resposta a nível consciencial dos nossos pensamentos, comportamentos e atitudes que entram em atrito com esse chamamento divino de união e de amor. Essas situações, essas reflexões, é que as leis divinas estão nos obrigando a fazer o tempo todo. E por que o tempo todo? Por uma razão muito simples. Nós não estamos em estado de pensamento contínuo. Pensando continuamente, nós estamos criando continuamente. Esse é o objetivo da guerra, dos flagelos, da lei de destruição em última instância. Mas aí nós dizíamos, o Pai está presente em nós. E os Espíritos lembram, na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde? Na nossa consciência. Onde estão escritas essas leis? Em nossa consciência. E vamos aqui combinar que consciência não é um departamentozinho isolado da nossa persona. Somos nós. Consciência somos nós. E essa manifestação, nós não colhemos, não foi um download que nós fizemos de um HD qualquer. É a ressonância, é a presença do Pai em nós. Então, as leis de Deus estão inscritas em nossa consciência. O tempo todo mostrando onde estamos criando ou eliminando as sombras daquela chama que direciona a nossa jornada rumo à nossa felicidade. Está em nós isso. E mais, os Espíritos perguntam, qual o modelo e guia? A resposta é simples, Jesus. Foi o exemplo, é o exemplo, de desinteresse próprio, de abnegação, de devotamento, de renúncia e de sacrifício. Aí nós ficamos pensando, mas foi Jesus. Somos nós. Estamos sendo nós. Estamos caminhando nessa direção. Mais do que ontem, cada um de nós está aprendendo sob o ditame dessas leis a deixar um pouco para trás esses interesses pessoais, esses apegos. Estamos sim, gradualmente sendo educados. Já não somos tão bárbaros quanto há alguns milênios atrás, alguns séculos atrás. Estamos aprendendo. E aí nós precisamos fazer uma reflexão. O que é então que nos impede? Quais são os obstáculos com os quais nós nos defrontamos para sentir essa alegria, para exercer essa capacidade de amar? Algumas coisas nós já mencionamos. Recém-saído do estágio animal, agora já no estágio hominal, com a conquista da consciência, da percepção do eu sou, que veio com o pensamento contínuo. Um breakzinho. Antes, alguns primatas começaram a desenvolver flashes de pensamento. Começaram a emitir
sons guturais, que era uma tentativa de comunicação. Ao longo do tempo, o plano espiritual interviu em alguns exemplares dessa espécie e eles começaram a se encarnar com um cérebro capaz de processar esses flashes de pensamento contínuo. Gradualmente, com a capacidade fonética de unir esses sons culturais, começar a articular palavras, comunicação. Pensamento contínuo, comunicação, acelera o processo evolutivo. Desenvolve-se uma qualidade extraordinária, que é a memória. E com isso vem a percepção do eu sou. E com a percepção do eu sou, a responsabilidade. Se nos estágios mineral, vegetal, animal, a evolução do ser é ditada pelo determinismo das leis divinas, no estágio nominal, esse determinismo continua. As leis físicas, químicas e biológicas não foram destituídas, mas agregou-se a elas as leis morais. Com que objetivo? Esse que nós comentamos agora há pouco, de conseguirmos a perfeição moral. Como é que é isso? Quando nós adentramos no estágio nominal, há um processo de sofisticação do instinto. Qual a função do instinto? A preservação do indivíduo, da espécie, garantindo alimentação, recursos, a moradia, segurança. Quando adentramos no estágio nominal, esse papel do instinto continua. Só que ele se sofistica, porque no estágio nominal nós construímos algo que nós denominamos persona. É tudo que existe, luta por sobreviver, inclusive essa persona, personalidade. Vem com isso que nós denominamos tanto de ego. O ego é a sofisticação no estágio nominal do instinto animal. E algumas características, precisamos refletir sobre algumas características disso que nós estamos denominando ego. Queremos, ainda crianças espirituais, privilégios. Queremos negociar com a divindade privilégios, posições, realizações, para as quais nós ainda não realizamos um trabalho interior de merecimento. Sem a convicção clara do que somos, vivemos na superfície do existir. Direcionamos tesouros de energias para questões impermanentes do ter, em detrimento do ser. Queremos poder sobre outros, quando o único poder real que nós podemos almejar e conquistar é sobre nós mesmos, nos libertando-nos dos atavismos, dos instintos do nosso primitivismo. Queremos ter reconhecimentos, uma loucura para que tenhamos cada vez mais likes. Nós precisamos buscar, conquistar likes no plano espiritual. Crianças ainda, falíveis, alimentamos a ilusão da infalibilidade. Ai de nós, no nosso lar, se a minha companheira, o meu companheiro, o meu filho, apontar um erro meu, como? Como se atreve? No lar, no nosso laboratório abençoado, no nosso laboratório bendito. Imagine isso ali das projeções dos tiranetes. Tiranetes. Daqueles que não têm consciência da responsabilidade que estão assumindo na liderança de povos, na utilização dos recursos de uma coletividade, onde a exacerbação do ego leva a essas tragédias humanas, aos flagelos humanos. Essas são algumas características desse ego. Desse ego. E aí precisamos, então, entender melhor. Buscar entender melhor qual o caminho. Nós nos dissemos há pouco que precisamos refletir sobre o significado para nós de Deus
somos nós? Já paramos para pensar, para refletir sobre isso? Eu sou filho do meu pai, da minha mãe. O meu pai e minha mãe são filhos de quem? Do meu avô, da minha avó. Ah, eu sou brasileiro. Eu sou... Não. Nós somos espíritos constituídos da substância, da energia divina, que é indestrutível. Daí o nosso caráter de seres imortais, diferente de eternos. Deus é eterno, que não teve começo e não teve fim, não terá fim. Está fora da realidade da dimensão espaço-temporal. Nós somos imortais, como criatura que fomos, tivemos o início. Mas a substância da qual fomos criados é indestrutível. Daí o nosso caráter de seres imortais. Aprendizes da vida. É o que somos. Nós somos filhos de Deus, espíritos imortais, aprendizes da vida. É uma concepção extremamente poderosa. Porque torna relativos essas situações nas quais enfrentamos enquanto encarnados. Nós vamos descobrir que os nossos defeitos, as nossas provas, os nossos pacotes de aprendizado representados pelas nossas encarnações constituem exatamente, na medida certa, as necessidades de aprendizado para aquele momento que nós estamos vivenciando, que é um relâmpago, que é uma encarnação. Com isso, nós fortalecemos a nossa fé. Eu não tenho fé, tem sim. Tem sim. Todas as criaturas têm fé. Não, mas o ateu tem também. Porque a fé, meus irmãos e minhas irmãs, é a presença do Pai em nós. O que ocorre é que ela se manifesta mais ou menos intensamente de acordo com o grau de concepção, de percepção, de entendimento do ser. E ela vai aflorando, vai se fortalecendo, à medida em que, com a ampliação do nosso conhecimento, a elevação da nossa sensibilidade, da nossa capacidade de amar, ela nos torna pleno perante Deus. Quando assim entendemos, quando temos essa concepção e começamos a refletir sobre aquelas características que nós vimos agora há pouco, do ego, a personalidade, ela fica distante. Nós deixamos de dar tanto valor a reconhecimentos, a poder. Deixamos de lado apegos. Porque, em última instância, essas características na nossa vida de relações trazem consequências terríveis. Vamos analisar um pouco? Imaginem o exercício desse sentimento de privilégio, vou retomar, no lar. Atualmente, cada vez mais, as mulheres estão ingressando no mercado de trabalho. Então, aquela concepção da nossa geração aqui, que eu estou fora, a mulher é dona de casa, ficou para trás. Se estamos trabalhando fora, os dois, há que se falar em divisão de responsabilidades, de tarefas. É verdade que há algumas tarefas na coletividade que demandam predominantemente a polaridade feminina. O carinho, aquelas tarefas de precisão, a feminilidade, ela se faz presente. Assim como algumas tarefas que predominantemente exigem ou dizem respeito à polaridade masculina. A energia masculina ela está voltada para as realizações e conquistas na superficialidade do ser.
A energia feminina, da polaridade feminina, ela está em processo de ascensão. A sua delicadeza, a sua ternura, o seu comprometimento com Deus em cuidar das criaturinhas, que são os cuidados delas foram reservados, são tipicamente da polaridade feminina. E aí nós temos que buscar o equilíbrio disso, que é o vértice desse gráfico. Como é que nós fazemos isso? Diálogo. Minimizando a manifestação dessas características. Não há mais que se falar em privilégios. No lar. Não há mais que... Temos que estar atentos para evitarmos os conflitos surgidos de querelas, de questões impermanentes, que no lar acontecem. Porque você não fez o feijão do jeito que eu queria. Eu estou citando um exemplo grosso, grotesco. Porque você não lavou a roupa do jeito que eu queria. Vai lá e lava. Porque você não passou. Porque você isso, porque você aquilo. Porque você não trouxe de fora aquilo que eu tinha pedido. Jogamos, desperdiçamos tesouros de atenção, de carinho, de ternura, por conta dessas querelas. Porque estamos o quê? Analisando a superficialidade do nosso existir. O grande desafio, é um grande desafio. Aquela ilusão de que uma carne, os dois se tornam uma carne, que não existe isolamento, não existe... a personalidade, ela não se desfaz numa união conjugal. Cada um tem suas individualidades e elas não desaparecem. Qual a grande conquista do casal? Descobrir os pontos que são comuns e investir neles, preservando as individualidades. Há negociações? Claro que há. Há determinadas mudanças de pensamentos, de comportamentos e atitudes, quando assumimos uma responsabilidade de casal, conjugal? Claro que sim. Mas sob bom senso, responsabilidade, dignidade e respeito, e sempre focando aspectos do ponto de vista de conquista de valores do espírito. A tola ilusão da infalibilidade. Imagine isso no casal. Como? Como você me apontar o dedo para mim? Exercermos a humildade. Identificar, sim, que naquela parceira ou naquele parceiro estão muitas vezes, meninas, na sua adolescência, quando o coraçãozinho de você dispara, idealizam aquele príncipe encantado cavalgando no seu corcel, levantando poeira ao pôr do sol. Não se iludam. São criaturas que fazem parte do nosso passado e que está presente para os ajustes que se fizerem necessários. Rapazes, idem. Aquela garotinha que disparava o nosso coração, que fazia com que as palpitações viessem à boca, que tirasse o nosso sono. Não nos iludamos. Muitas vezes podemos se transformar em cobradoras terríveis do nosso dia a dia. Qual a novidade? A novidade é que entendemos isso agora. Aquelas manifestações egóicas são causas, constituem as causas dos nossos desequilíbrios atuais e passados. Quantas vezes, por conta da manifestação dessas características egóicas, nós não ferimos, não magoamos, não cometemos assassinatos, homicídios, suicídios. E essas situações, elas ficam gravadas no nosso registro histórico, ficam gravadas em nossa mente, ficam gravadas em nossos perispíritos. E lá no plano espiritual, lá nós estamos desnudos moralmente. Estamos sem essa máscara constituída pelo nosso instrumento abençoado, que é o nosso corpo físico. E desta forma nós nos relacionamos. E
esse processo de nudez moral, aliado às nossas sensações de remorso, de arrependimento, fazem com que nós imploremos a oportunidade abençoada de um novo exercício, de um novo aprendizado através da nova encarnação, junto com aqueles que foram nossas vítimas ou algozes. Hoje nós sabemos disso com muita clareza. E se sabemos e colocamos como pano de fundo o fato que somos filhos de Deus, espíritos imortais, aprendizes da vida, nós reunimos os instrumentos, os conceitos necessários, capazes de fortalecer a nossa vontade, a nossa disciplina, nesse trabalho de reconhecer na nossa companheira, no nosso companheiro, nos nossos filhos, nos nossos amigos, nas palavras benditas de Chico Xavier, os amigos estimulantes. Porque se eles pisam em nosso calo, é porque calo temos. Nós precisamos refletir sobre essas coisas o tempo todo. Todos os dias. Agostinho, no Evangelho, ele disse que o processo do autoconhecimento mais adequado que ele exercitava é chegar no final do dia e fazer esse processo de reflexão. O que ele fez de melhor, o que ele fez que podia ser melhor, o que ele não fez de bom. Eu diria que lá no século XIII, por aí, isso era válido. Hoje, na dinâmica do nosso existir, bombardeado por informações, conhecimento de toda a natureza, através da internet, das redes sociais e tudo mais, esse processo tem que ser permanente. A nossa vigilância tem que ser permanente. Porque estamos pensando continuamente estamos emitindo essas energias. Então, o vigiar é e deve ser permanente. E vamos em frente. Nesse sentido, gradualmente, esses encontros e desencontros, nós estamos moldando, burilando, substituindo gradualmente essas manifestações egóicas do passado. E lembremos que nós estamos comentando aqui a nível do indivíduo. O mesmo raciocínio se aplica às coletividades. Indivíduos nascem, crescem, amadurecem, entram em decrepitude e morrem. Civilizações, idem. Toda civilização que teima em não avançar na direção da harmonia com as leis divinas, desaparece. Desaparece. Outra não é a causa da queda do Império Romano, que nós ficamos abismados, que Emmanuel, no seu livro, traz isso de uma forma tão dolorosa, ele que foi senador romano, por não ter suprido os desígnios divinos, cai o poderoso império, e seus restos vão chorar na solidão dos conventos, na busca de um novo ciclo civilizatório, que deu origem à Idade Média. Outras civilizações, os assírios, os caldeus, os antigos egípcios e por aí vai, e atualmente estão no processo de mudança também. Estamos vivenciando um processo de mudança também, e mais do que civilizações, a própria raça humana, o próprio planeta, que está no processo de regeneração. O processo da dor estimulando e fustigando as criaturas no seu processo de transformação. E aí nós voltamos de novo. São tantas as alegrias que me esperam, que a cada dor eu me enlevo. Essa frase, dita pelo nosso irmão Francisco de Assis, 6 séculos depois, os Espíritos clarearam o seu pleno significado. No Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, eles detalham gradualmente os motivos, o valor da resignação. Um ser já mais amadurecido espiritualmente, compreendendo a dinâmica das leis divinas, compreendendo o caráter educativo das leis divinas, entende que as provas, as expiações às quais ele está submetido, têm um objetivo claro:
dessa substituição gradual das manifestações egóicas é a construção, a aquisição de valores do Espírito. Então, encontrando lá em Causas das Aflições Atuais e Passadas, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa explicação claríssima. E quando assim refletimos e cruzamos com os atributos divinos, da justiça divina, da bondade divina, nós trazemos para nós uma característica da justiça divina. Deus castiga. Se nós acreditamos que Deus é soberanamente bom, cabe essa afirmação de Deus castiga? Essa é uma concepção infantil, não faz sentido, tem lógica. A justiça divina, ela tem um tríplice aspecto. Ela tem um caráter eminentemente pedagógico. Deus não quer que soframos. Deus quer que nós aprendamos. Se nós aprendermos o que Ele espera de nós, que é exatamente sair do nosso ego, ir ao encontro do próximo, exercendo a abnegação, a caridade, os nossos aprendizagens já estão sendo realizados, nos distanciando dos processos de dor e sofrimento. Jesus já nos ensinava isso, só que não compreendíamos na época. Os Espíritos que representam o Consolador prometido por Jesus detalham isso de uma forma cristalina, e nós teimamos em não aprender. E daí vivenciamos essas situações que nos deixam perplexos nos nossos dias atuais. Os flagelos naturais, os flagelos humanos. Então, gradualmente nós vamos compreendendo, entendendo, internalizando que realmente a nossa redenção é através do amor. Gradualmente nós vamos entendendo a divisa espírita que fora da caridade não há salvação. Amor é a essência da energia divina. É a força que une todo o universo. Fora da caridade, uma salvação é um movimento do ser, que ainda primitivo, que ainda é ignorante, começa a realizar para ir ao encontro do próximo. Sair do seu isolamento e ir ao encontro do próximo, buscando união. E começamos a entender, então, o que significa amor. Amor não é desejo. Amor não é posse. Que gera o quê? Ciúmes, dores, ódios, vinganças, sofrimento. Amor é esse processo de ir ao encontro do próximo. E de novo, quando nós refletimos sobre esse processo do autoconhecimento, da percepção do eu sou, frente à bondade divina, nós começamos a desenvolver uma valência, que é o auto-amor. Não confunda. Auto-amor, aprender a nos amar. Como aprendizes da vida, nós aprendemos a nos perdoar. Como filhos de Deus, imortais, aprendizes da vida, desenvolvemos a autoestima. Só que essas coisas não acontecem sós. Não acontece no vácuo. Acontece na nossa vida de relações. Porque quando eu desenvolvo o auto-amor, partindo da premissa que nós só doamos o que temos, eu passo a desenvolver a capacidade do amor, de amar ao próximo. Nós só podemos doar aquilo que temos. Nós só podemos doar aquilo que temos. Então, à medida que nós vamos intensificando em nós essa capacidade de nos amar pelo autoconhecimento, eu vou ampliando a minha capacidade de amar. O egoísta não ama. Ele quer ser amado, mas não ama. Ele quer ser servido, mas não serve. Percebe a diferença? Auto-amor, autoestima. E nesse processo, jamais estamos sós. Jamais estamos sós. Temos a presença, de novo, o grande salvador da criatura é o nosso Pai Criador. É a presença dele, Pai, em nós.
Essa é a nossa grande salvação. Temos recursos que Jesus já tinha nos deixado e que os Espíritos enfatizam, que é a prece, alicerçada na nossa fé. Desenvolvemos, incorporarmos em nós o hábito da prece. Que prece? Jesus nos deixou um exemplo de síntese maravilhosa, divina. O Evangelho, segundo o Espiritismo, terá um conjunto de exemplos. Mas, quando eu saio a caminhar nas estradas de terra da estrela, que eu confronto a terra, o azul do céu, o verde das matas, o canto dos pássaros, o meu sentimento de gratidão pelo existir naquele momento é uma prece. Quando eu me recolho e compartilhando o sentimento de compaixão para com os nossos irmãos que estão sofrendo no Rio Grande do Sul ou em outros lugares do mundo, porque não é só, entre aspas, no Rio Grande do Sul que essas calamidades estão acontecendo, elas são muito comuns, por exemplo, no leste asiático. Essas calamidades acontecem lá com frequência. Países estão desaparecendo. Quando nós nos recolhemos e emitimos as nossas vibrações, emitimos a nossa compaixão para com essas criaturas, pedindo a intercessão do plano espiritual, nós estamos orando. Quando nós emitimos a nossa perplexidade frente ao sacrifício de uma geração, de forma estúpida, nas guerras que estão acontecendo, nós estamos orando. O que precisamos é sair da nossa imobilidade de pensamentos e atuarmos, realizarmos realmente, exercermos realmente esses pensamentos e aqueles que têm essa condição, agir. Mudar os padrões de pensamento é uma ação. Agir fisicamente para aqueles que têm essa condição é outra, que se complementam. Então nós podemos sim fazer tudo isso. Como eu disse, nós não estamos sós. Questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: mas há algo que possamos fazer? Sim, o exercício da nossa vontade. Mas há quão poucos de vós se esforçam. Olha só que chamada, isso lá em 1800, Livro dos Espíritos, 1857. 1857, que já é na parte de esperança e consolações, lá no finalzinho. Sim, mas e se nós pedirmos o auxílio dos nossos mentores e amigos espirituais? Façam isso. Se pedir com profundidade, com sentimento, Deus enviará os seus mentores, os seus maiores, para nos fortalecer nesse processo. O que mais se coloca à nossa disposição como auxílio? Nós temos diversos. Kardec pergunta: mas é necessário que passamos por esses flagelos para o nosso aprimoramento? Deus não teria outros meios? E a resposta é sim. E Ele os coloca à sua disposição todos os dias, através desse processo de vigilância, de mudança dos nossos pensamentos, comportamentos e atitudes. Mas temos mais recursos. A prece é uma delas. Os trabalhos espirituais é uma outra alternativa. Água fluidificada é uma alternativa. O Evangelho no lar é uma alternativa. São recursos que estão vindo ao nosso encontro para nos fortalecermos e em nós nos fortalecendo, entrarmos em contato com a nossa força, com a nossa energia e recuperarmos a capacidade de retomarmos o controle, o comando do nosso processo de vida, do nosso existir. E aqui estamos tendo um outro exemplo. A psicopictografia é um outro exemplo. Os passos, o magnetismo, são exemplos. Como é que acontece isso?
Vejam só o trabalho de solidariedade entre todas as criaturas. Eu não sei exatamente como acontece com ela especificamente. Via de regra, os espíritos ficam ao lado e emitem união perispiritual, perispírito, emitem essas informações, esse conhecimento, como se a Terra já estivesse pensada, e ela vai preenchendo essas terras. Com as cores específicas que trazem intrinsecamente aquela energia necessária às necessidades de uma pessoa específica. Então, alguns quadros, a sua maioria, representam sim auxílios, no caso pictográfico, para o atendimento de algumas necessidades específicas de algumas pessoas. Outra forma, muitos dos espíritos que aparecem no trabalho desse estão sendo auxiliados. Eles magnetizam, eles objetivam numa tela aquela necessidade dele de equilíbrio. São aprendizes. Nem todos os espíritos que pintam são mestres da pintura. Muitos são aprendizes, estudantes. E esse processo para eles equivale ao processo de diálogo que nós temos com espíritos sofredores ou desobsessão. Auxílios. O tempo todo estamos sendo auxiliados. Então aqui nós vamos verificar uma série de padrões de cores, de formas, que de alguma forma podem estar diretamente relacionadas às necessidades específicas de uma pessoa, ou atender às necessidades específicas de um espírito, estudante, aprendiz. Então vejam, prece, evangelho no lar, água frutificada, trabalho de magnetização, passes, trabalhos espirituais, trabalho de obsessão, psicografias, psicopictografias, são todos instrumentos de auxílio para o ser necessitado, para o ser que está enfraquecido nessa trajetória do seu processo de transformação. Mas os atendimentos médicos da ciência médica, material, humana, são todos auxílios, mas esses auxílios são alocuras, com H, curas exteriores, que curam momentaneamente determinados desvios de ordem psíquica ou física, momentaneamente, porque a causa desses desequilíbrios, dessas dores, desses sofrimentos, estão no espírito. Então vou repetir, esses auxílios nos chegam para que nos fortalecemos, e em nós nos fortalecendo, conseguimos recuperar o controle, a disciplina do nosso processo de transformação. Se isso não acontecer, os sintomas voltam a aparecer. E aí o que acontece? De novo, como teimosos e crianças, nós vamos voltar à condição do eterno pedinte. É errado isso? Não. Os auxílios estão aí para serem utilizados. Errado é nós não entrarmos no processo de utilização das vantagens, dos benefícios que esses recursos nos oferecem. Porque a partir do momento que nós pedimos um recurso desse e somos abençoados por ele, nós assumimos a responsabilidade pelaquela energia que foi direcionada. É muito sério isso. Então, aquela situação de, não, se eu não for tomar um passe, a minha semana vai desandar. Se eu, enfim, é bom tomar um passe? É. Fazer o evangelho no lar? É bom? É necessário. Esses recursos, eles elevam a nossa vibração. Elevando a nossa vibração, nós temos reunindo melhores condições para recebermos o auxílio dos nossos mentores do plano espiritual.
afastando-nos momentaneamente de influências negativas. Pelo contrário, nos fortalecendo e mudando nossa forma de pensar e de agir, nós estamos fornecendo exemplo caridoso para aqueles nossos amigos estimulantes. E dessa forma, nós aprendemos efetivamente o papel da nossa irmã dor. Processo transformacional. Mas para isso precisamos identificar o seu papel, o seu objetivo, incorporar isso e, como aprendizes da vida, humildemente, aceitarmos as lições que muitas vezes nós mesmos pedimos para o nosso trabalho de crescimento espiritual. Aí faz sentido a lembrança de Francisco Xavier, de Francisco de Assis. São tantas as alegrias que me esperam, ou seja, essas dores estão me impulsionando para deixar para trás o meu primitivismo, que a cada dor que eu passo, que eu aceito, que eu supero, eu conquisto o equivalente em termos de valores espirituais, alegria permanente. A dor é efêmera, é impermanente. As conquistas do espírito são permanentes. Daí o caráter de alegria a que ele se referia, do completo desapego, do completo desinteresse espiritual, do movimento de ir ao encontro do próximo, de atuar de acordo com as leis divinas, com os ditames e os desígnios do nosso Pai Criador para cada um de nós. Pensemos, reflitamos e incorporemos essas possibilidades, esses recursos maravilhosos que o Pai coloca ao nosso dispor. Muito obrigado. Faço agora? A vibração e a... Pode fazer. Falávamos em recursos. Um dos recursos que nós, com a bênção de Deus, os nossos mentores e amigos espirituais, nos colocam neste momento, para os presentes que trouxeram e para aqueles que nos assistem neste momento, é o processo de magnetização da água. Então, de novo, concentremos-nos, sintamos a presença dos nossos irmãos do plano espiritual, dos nossos mentores. Coloquemos sob a bênção do nosso Mestre Jesus as nossas necessidades e a expectativa do fortalecimento que sofreremos com esse acréscimo da bênção divina. Para que cada um, no seu recipiente específico, seja absorvido, seja transmitido, seja incorporado neste momento as energias e as vibrações adequadas e necessárias, desculpa a redundância, a necessidade de cada um. Neste momento, nós pedimos a Deus nosso Pai que potencialize a nossa vontade, que potencialize o nosso desejo de servir, impregnando cada recipiente com a magnetização, o magnetismo, a energia, que atenda às necessidades de cada irmão, de cada irmã. E assim, em tranquila serenidade, confiando no Divino Amigo Jesus, abrindo nosso coração em vibração de paz, de amor e de esperança, vibremos pela paz no mundo. Vibremos pela eliminação de todas as guerras. Vibremos pela implantação do Evangelho em todos os lares da terra. Vibremos por todos os nossos irmãos que sofrem neste momento os processos dos desencarnes coletivos. Vibremos por todas as pessoas e instituições que trabalham no campo da caridade. Vibremos pelas crianças abandonadas e pelos velhinhos desvalidos. Vibremos pelo nosso Brasil e pelos nossos governantes.
para que consigamos suplantar a polarização que divide o nosso país, unindo-nos na construção de uma nação solidária e fraterna. Vibremos por esta casa que nos acolhe, pelos seus trabalhadores encarnados e desencarnados. Vibremos pelo nosso lar, imaginando um reino de luz, de paz, de amor e de harmonia. E permite, Jesus, vibrarmos por nós mesmos, pedindo a tua proteção e a tua bênção. Que assim seja.